Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o irmão Rony, e esse daqui é o canal Direção Certa. Mais uma noite, estamos gravando no tema esfriamento espiritual. O que está causando esfriamento dentro das igrejas? Trouxemos aqui o irmão Jorge, o irmão Ronasso, o irmão Richard, e hoje o nosso convidado é o pastor Givaldo Tomás. Boa noite, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu evangelista, boa noite, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Pastor, hoje nós iremos falar mais uma vez sobre esfriamento espiritual, e o pastor, como pastor local de igreja, por conhecer também a necessidade da igreja em partes, né, pelo Espírito Santo de Deus, aonde está essa dificuldade, aonde está sendo causado esse esfriamento espiritual, pastor, segundo a visão do pastor bíblica? Louvado seja Deus, varão. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui, uma vez mais fazendo exposição da palavra. Glória a Deus. Sendo uma sequência aí de expositores, né, que passaram por essa live aí, o nosso evangelista, nosso irmão Ronaldo, o Richard. Hoje a minha pessoa aqui, então é um privilégio, primeiramente. Louvando a Deus pela vida daqueles que serão alcançados por essa live. Que Deus venha estar abençoando de uma forma poderosa. Que o que viemos a estar fazendo, o que estamos fazendo aqui é para que vida seja alcançada. Esse é o principal objetivo. E eu tenho convicção que se porventura Deus ele proporcionou no seu coração aí esse propósito de estar trabalhando em cima desse tema de esfriamento espiritual, nós temos convicção que Deus ele tem algo a fazer, com certeza. E as pessoas que estarão assistindo aí essa live, eles serão alcançados e de repente serão impactados por aquilo que foi falado, né, pelos irmãos que nos antecederam aí, dando aí um posicionamento no que se refere ao esfriamento espiritual. Nós percebemos que as nossas igrejas elas sofrem por isso, por esse mal do século, né? Nos dias atuais, nas igrejas. E eu queria só expor aqui rapidamente, em ligeiros minutos aqui, uma palavra que o Senhor me impulsionou no dia de hoje para estar lendo. Não foi proposital, mas aquilo que Deus me direcionou, na verdade. Ageu, capítulo 1, versículo 4. Que fala assim: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Esse versículo ele é bastante interessante, porque o profeta Ageu, ele falando ali acerca da reconstrução do templo, a gente percebe que o profeta Ageu ele foi levantado numa época bastante difícil, onde o povo também estava passando pelo esfriamento espiritual. E o que gerou o esfriamento espiritual? Foi exatamente a destruição do templo, né, primordialmente falando, o templo de Salomão, onde o povo foi levado à permissão de Deus para o cativeiro babilônico. E quando Deus levanta ali a Zorobabel para estar voltando a Jerusalém, para construir o templo, levantou-se alguns inimigos, que são os verdadeiros inimigos da reconstrução. Aqueles que se levantaram, se opuseram a ele e fizeram com que eles ficassem desanimados, desanimaram-se. Eles ficaram desmotivados, né? Eles começaram ali a não querer mais, não se sentiram impulsionados para estar na reconstrução do templo. E eles, evangelista Ronif, ele perderam, aliás, o foco. Eles perderam aquela palavra que o nosso cooperador Richard ele usou ontem na live anterior, que ele falou assim, que eles perderam o primeiro amor, aquele desejo da reconstrução. Porque a Bíblia fala que Deus ele permitiu que aquilo acontecesse. Às vezes a gente, nos dias atuais, a gente passa por situações, a gente pensa assim, mas eu sou evangélico, né? Eu sou cristão,
eu sou um servo do Senhor, estou na igreja, estou ali fazendo a obra. E por que isso me acontece? Mas a Bíblia fala que tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Se Deus permitiu que o templo chegasse ao estado que ele chegou, a destruição, era porque Deus ele tinha algo novo para estar fazendo. Ainda que ele estivesse desanimado, como fala lá no livro de Salmos, né, que eles penduraram no salgueiro as suas harpas, né, já não tinha mais prazer de estar louvando, não tinha mais prazer de estar adorando. Mas a Bíblia fala que Deus ele criou situações. E o tempo do cativeiro estava chegando. Louvado seja o nome. O tempo do fim do cativeiro estava chegando. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia fala que eles perderam o foco. Por quê? Por causa da dificuldade, por causa das lutas, por causa das provações. Não é diferente dos dias atuais. Nós percebemos que podemos até falar que Ageu nasceu na Babilônia. Mas aqueles evangelistas, Raí, que presenciaram a construção do templo de Salomão, quando ele viu a nova construção por intermédio de Zorobabel, eles diziam assim, a glória da primeira casa, o ouro que existia, o esplendor da primeira casa, a segunda casa jamais vai se comparar à primeira. Só que Deus ele tinha algo novo para estar fazendo. Deus ele tinha algo novo para estar fazendo com o povo de Israel. Eu acredito que mesmo em meio à dificuldade, em meio à sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade da globalização, tantas possibilidades que nos afasta de Deus, mas eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor ele tem algo novo para mim e para a sua vida. Aleluia. Ainda que alguém olhe para mim, olhe para você e fale assim, olha, as igrejas estão fechadas, os governantes fecharam as igrejas, mas o templo que somos nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele não está fechado, ele está aberto. E dentro desse templo mora alguém que não é passageiro, não é alguém que é transitório, é alguém que é transcendente. É alguém que vai morar nesse templo, independente da situação da vida, da dificuldade, da provação, ele vai estar dentro desse templo. Podem fechar o templo feito por mão de homem, mas o templo feito por mão de Deus, ele não será fechado. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Por isso que o principal motivo do enfriamento espiritual, evangelista, é a falta de cuidado com o templo. Como está o meu templo? Dentre tantos outros motivos que já foi exposto nesse propósito, nesse programa, nessa live da Direção Certa. Dentre tantos, um dos tais é o cuidado com o templo. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em casa suja. Ele não habita em qualquer casa. Se a nossa casa ela estiver adornada, estiver limpa, o Senhor ele vai entrar, ele vai habitar, ele vai trabalhar. E se porventura nós estivermos com colocando outras possibilidades na frente do templo, está na hora de nós começarmos a entendermos que a nossa prioridade é o templo. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra, hein, pastor? Maravilha. Aleluia. De Deus. Então, o problema está na falta de cuidado do templo, na falta de priorizar o templo do Senhor, que somos nós. É isso, pastor? Glória a Deus. É isso daí, então. Está ouvindo, internautas? Você que está se esfriando, você que está no caminho da morte, né? Como disse o Richard ontem, né? Toca no morto e vê a temperatura dele, ele está gelado. Nossa, forte demais, meu.
Você que está frio espiritualmente, cuide daquilo que o Espírito Santo quer habitar, segundo a visão do pastor Givaldo, né? O templo do Espírito Santo, cuida dele, porque é na onde que Deus quer fazer morada, o nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Eu peguei para mim, viu, pastor? Muito forte esse manto. Glória a Deus. Tá bom? Agora, pastor, como eu estou fazendo com os convidados aqui, como solucionar esse problema? Como resolver esse problema? Como trazer a pessoa de novo a esse avivamento com fogo novamente? Porque se ela está em direção ao esfriamento, ela tem que voltar para o calor, né? Ela tem que voltar de novo para a chama de Deus. Como resolver isso daí, pastor Givaldo? O profeta Ageu, evangelista Ronif, ele mostra, expõe a causa do esfriamento espiritual e automaticamente ele já mostra, expõe também aquilo que vai ocasionar para que a pessoa pare com o esfriamento espiritual e passe a ter um reavivamento espiritual. Nós percebemos que nos dias de hoje nós não vemos mais as pessoas almejando, né, o batismo com o Espírito Santo. As pessoas ser revestidas do Espírito Santo, as pessoas parecem que eles perderam aquele fervor, aquele prazer, né, porque uma das causas disso tudo é prioridade. Qual é a nossa prioridade? Qual que é a sua prioridade? Às vezes a gente percebe que as pessoas dizem assim, olha, não, primeiramente Deus. Mas nós percebemos, evangelista, que a sua fala não condiz com os seus atos. Nós percebemos que os seus atos apresentam que a prioridade deles não é Deus. E tudo ou qualquer coisa que nós colocamos o Senhor, que não colocamos Deus como prioridade, não vai dar certo. A Bíblia fala que Ageu começa a falar, evangelista, no capítulo 1, versículo de número 6 do livro de Ageu, ele fala assim, olha, semeias muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Ou seja, se Deus não está no templo, a vida não é próspera. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Se Deus não é a prioridade, a vida não é próspera. Aleluia. Temos que rever as nossas prioridades. Temos que rever a nossa prioridade. Nós não devemos viver por vista. Nós temos que falar e viver aquilo que falamos. Qual é a sua prioridade, você que está me ouvindo agora? O que tem sido sua prioridade? Tem sido ter um carro bom? Nada contra, jamais. Eu quero ter minha casa linda, maravilhosa, meu carro, eu quero ter um carro bom, quero ter, com certeza. A Bíblia fala assim que nós iremos provar o melhor dessa terra. Mas qual é a sua prioridade? Se Jesus estiver no centro da sua prioridade, eu e você vamos ser prósperos. Aleluia. Mas se o Senhor ele não está no centro da nossa prioridade, nós não seremos prósperos. E o interessante, evangelista Raí, é que a figura que apresenta o profeta Ageu, olha só, eu não sei se você vai entender, você internauta, você que nos escuta aqui, é exatamente uma serra, a figura que representa o profeta Ageu. Segundo a aplicação pessoal, é uma serra, um martelo e uma plânia. Por quê? Porque quando o profeta Ageu, evangelista Rony, ele olha para o povo de Jerusalém, ele mesmo sendo um jovem que não viu a glória física do primeiro templo, ele chega para Zorobabel e fala assim, olha,
só tem uma solução para resolver esse problema de esfriamento espiritual. Aí é quando ele fala assim, olha, ele fala assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo de número 3. Aí no versículo de número 8, evangelista Ronef, aí olha só o que o próprio profeta Ageu, eu estou tão próximo do avião aqui que está uma maravilha aqui. O próprio profeta Ageu, ele fala assim, olha, qual o segredo do avivamento espiritual? Oh glória, aleluias. Qual o segredo do avivamento espiritual nos dias do profeta Ageu? Ele falou assim, olha, assim diz o Senhor, versículo 7, dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aleluia. Ou seja, o que é que tu estás fazendo? Qual é a tua prioridade? O que tu estás fazendo? Qual é a tua prioridade? Qual a solução? Sobe ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Oh, aleluias! Evangelista, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Meu Deus. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Aí Deus, evangelista, ele começa a dizer para o profeta, olha, a glória dessa casa vai ser maior. A glória vai ser maior. Talvez não vai ter o esplendor físico, visual, estético da primeira casa. Mas eu vou trabalhar na casa. Aleluias. Eu vou trabalhar na casa. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Por quê? Porque você subiu ao monte. Você foi buscar madeira. Você examinou as prioridades e viu que é preciso colocar Jesus no controle de tudo. Aleluia. Colocar Jesus como prioridade. Aí a imagem de semelhança do profeta é a serra, o martelo e a pranha. A serra para cortar madeira, ou seja, é hora de trabalhar. Aleluia. Quando a gente percebe, qualquer um de nós, seja pastor, evangelista, independente do cargo eclesiástico, todos nós passamos por altos e baixos na vida, evangelista. Mas nós precisamos saber de uma coisa, que quando nós estiver lá em cima, o Senhor está conosco. Quando nós estiver lá embaixo, Deus também está conosco. Aleluia. Ele nunca vai nos deixar. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Pega a serra, é hora de trabalhar. Pega o martelo e a pranha, porque após se pegar a madeira, cortar com a serra, é hora de tirar aquilo que é imperfeição, evangelista. Aquilo que é imperfeito. Porque quando pegava a madeira, evangelista, que levava para um lugar para ser trabalhada, para trabalhar na madeira, através da pranha e através do martelo, só depois que saísse a imperfeição, era colocado a penícula que vinha com ouro. E quando era colocado o ouro, simbolizava a realeza. Ouro simbolizava a pureza. Aleluias. Você quer um renovo espiritual? Você quer um avivamento espiritual? Você quer receber algo de Deus na sua vida? Comece a trabalhar. Comece a cortar a madeira. Comece a trabalhar com a pranha. Comece a trabalhar com o martelo, tirando a imperfeição. Quando começar a parecer que está perfeito, aí Deus, evangelista, ele vai derramando o ouro. Oh, glórias! Aleluias! Ele vai derramando o ouro sobre a madeira.
E o interessante, evangelista, é que a Bíblia conta que no caso da Arca da Aliança, a quantidade de ouro que tinha dentro era o dobro do que estava por fora. Ou seja, a santificação não é por vista, é de dentro, é o interior. Quando diz assim que o que estava por dentro, o ouro que tinha por dentro, era maior 2 vezes do que estava por fora, é que nós não temos que simplesmente transmitir que nós temos um algo, nós temos que ser aquilo que nós transmitimos. Que nessa noite, nessa live que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, você precisa de um avivamento espiritual, começa a tirar aquilo que é imperfeição. E o Senhor, ele será responsável de entrar com aquilo que deixa selado, que é a parte espiritual, que será o ouro. E todos vão olhar para mim, para você, e dizer assim, olha, ele é diferente. Tem um avivamento nessa casa. Tem um avivamento nesse templo. Porque nesse templo habita o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Prioridade. Coloca Jesus sobre a prioridade na tua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Então, pastor, para resolver esse problema, nós temos que centralizar, né? Quem tem que ser o alvo é o Senhor Jesus Cristo. Temos que priorizar, né? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos prosperar, né? Prosperar não quer dizer em questão financeira, em todos os sentidos, né, pastor? É isso daí, no sentido espiritual, em todas as áreas das nossas vidas. Se nós colocar o Senhor Jesus como prioridade, já era, né? É a chave do segredo, né? Então, glória a Deus, pastor. É priorizar o Senhor Jesus Cristo, é buscar Ele, é você trabalhar para o Senhor, para você receber o renovo, o avivamento. Então, em outras palavras, internautas, saca a ferramenta que Deus te deu e vai trabalhar para o Senhor, ao Senhor, em prol da obra do Senhor, para que Ele possa te avivar também ao nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Pastor Divaldo, que Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, que Deus venha te abençoar cada vez mais. Vamos fazer a oração? Faz a oração aí pelo povo, para que a mensagem possa alcançar os do Senhor, em nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Bendito e poderoso Deus, Pai Santo e Fiel, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos aqui nessa noite por essas pessoas que serão alcançadas por essa live. Meu Deus, quando o Senhor impulsionou no coração dos filhos do profeta para expandir a construção do templo, o machado caiu em determinado lugar, Senhor, mas somente ele sabia aonde o machado caiu. Mesmo tendo o profeta, foi necessário que o trabalhador dissesse ao profeta aonde estava o machado. E eu quero orar nessa noite, meu Deus, por esta vida que escuta neste momento, através desse meio de transmissão, essa live. Somente ele, meu Pai, sabe o que é preciso fazer para que haja um reavivamento espiritual na sua vida. Vai de encontro nesse momento, Senhor. Que o machado dele, que se porventura está no fundo daquele rio, que pelo poder do teu nome, que possa voltar a existir, que ele possa pegar, meu Deus, e voltar a trabalhar, para que o teu nome, ele venha a ser glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se despede aí dos internautas aí, pastor. A paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue te abençoando. Como fala o evangelista Raí, evangelista Ronifer, esse é o direção certa. Deus te abençoe, meu santo. Amém. Vou desligar aqui, pastor. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.
Amém, crente. Bem, esse daqui foi a direção certa, o pastor Givaldo, e é isso daí, meus irmãos. Vamos sacar da ferramenta, usar da ferramenta e priorizar Deus, colocar Deus como prioridade. Cuide do tempo para você não esfriar espiritualmente. Fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Deixa o like, se inscreve. Esse daqui é o canal Direção Certa. Fica na paz.